foram ceifadas pelos seus crimes, mas o do Senhor Jesus era pelos nossos crimes. Então, talvez os irmãos já ouviram alguns pregadores, talvez essa deve ser a minha primeira vez que falo sobre o amor de Deus em 7 declarações. Não se assuste que o desafio é pregar em menos tempo do que um sermão de 3 pontos. As 7 palavras da cruz. Há uma expressão de Dr. Hernandes Dias Lopes que diz assim: Jesus transformou a cruz numa tribuna e do alto do Calvário proferiu 7 palavras que impactam ainda hoje o mundo. Quais foram essas 7 últimas declarações ou frases de Jesus Cristo na cruz e o que elas significam para nós que estamos vivendo no século 21? A primeira palavra, queridos, nós vamos encontrar em Lucas 23, 34. E eu quero chamar como a palavra de perdão. E o versículo diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Esse momento é exatamente quando os soldados talvez não compreenderam que estavam diante do maior homem que pisou esta terra, o prometido das nações, o Messias enviado pelo Senhor. E para eles era muito mais importante as vestes de Jesus para serem divididas entre eles, repartidas, tirando sorte. E é nesse contexto que Jesus então ora e dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Quem ficaria com ela? A túnica eles não poderiam dividi-la. Quando nós olhamos para Lucas 23, 34, na revista Almeida, revista fiel ou corrigida, há um comentário que diz: aqueles que crucificaram Jesus não estavam cientes da extensão do que estavam fazendo, porque não reconheceram o Messias. Sua ignorância, na verdade, sua ignorância da verdade divina não significava que mereciam perdão por isso. Só porque eram ignorantes, não sabiam que Jesus era o Cristo, por isso eles deveriam ser perdoados. E a oração de Cristo mesmo, ao meio do seu escárnio, é uma expressão de compaixão ilimitada da graça divina. Eles ignoravam quem estava morrendo ali. Eles desconheciam que ali estava morrendo o Filho de Deus, o Messias, aquele que João Batista chamou de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante que o Senhor Jesus sempre nos ensinou sobre o perdão. Veja em Mateus 18, 21 a 22. Essa primeira palavra, e não é bem palavra, é expressões, declarações. E eu já estou falando com você, já apresentei a primeira. Você já captou? Agora vem a aplicação para mim e você. Se o Senhor Jesus sempre nos ensinou sobre o perdão, e Ele sempre praticou o perdão, quando nós olhamos para o versículo 21 e 22 de Mateus 18, diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhes perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, infinitamente. Não é apenas 490, é infinitamente. Aí eu pergunto para você e pergunto a mim também: como está as nossas vidas, mais precisamente, como está a sua vida no aspecto de perdão? Aí você diz para mim: perdão, pastor, é coisa boa, eu gosto de receber perdão. Ah, fico muito feliz. Ou talvez você diga: não, eu não gosto desse negócio de perdão, isso é papo furado de alguém que chega me pedindo perdão, não gosto disso. Mas talvez você seja daquele que diz: ah, eu amo ser perdoado. Mas a pergunta é: como anda a sua vida nesta área de perdoar, de receber perdão e ser perdoado? O que o Mestre ensinou, Ele praticou na sua vida e praticou no processo da sua morte. Aqueles homens estavam dividindo, estavam tirando a sorte quem ficaria com as suas vestimentas.
E ele olha para eles e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Perdoa também aqueles que o julgaram. E é muito importante, querido, quando eu falo do perdão, em conceder perdão a alguém, pedindo ou não. Eu achei interessante que eu já ontem acompanhei um pouco da mensagem do Adonias com os jovens aqui, mesmo com uma dificuldade com a saúde, né, mas ministrou, foi anestesiado pela palavra, né? E ele mencionava sobre isso, essa disposição de ajustar com os outros, de ter esse interesse de fazer reconciliação. Não é algo só do discurso. Mas quando eu falo como é que anda a sua vida, como anda a nossa vida a respeito do perdão, é algo tão comum em nós, como era tão comum na pessoa de Jesus, que perdoa exatamente seus algozes, aqueles que zombavam, que escarneciam dele, e que para eles mais importante eram as vestimentas de Jesus do que o sacrifício, do que o ministério que ele exerceu. Mas eu também pergunto, você é uma pessoa que gosta de receber perdão? Mas eu pergunto mais, você tem capacidade de perdoar a você mesmo? Como assim, pastor? Nunca me falaram desse negócio de me perdoar. O problema é que quando nós não aprendemos a nos perdoar, nós carregamos chagas pela vida toda, não vivemos uma vida plena, que é a vida que Deus nos concedeu na pessoa de Jesus. E carregamos enfermidades, não conseguimos perdoar os outros, porque nunca concebemos a possibilidade de que nós também somos dignos de receber perdão. E eu não digo em relação a Deus, porque o perdão de Deus a nós é graça. E não falo a respeito do outro, mas quando Deus me perdoou e as pessoas me perdoaram, por que eu então continuo carregando as mazelas das minhas práticas do passado? Quero lhe perguntar isso, você tem concedido perdão para você? Isso faz toda a diferença. É costume nós carregarmos as nossas chagas, as misérias do nosso passado, achando que nós devemos ser mutilados pelos nossos erros do passado. E nunca saberemos o que significa vida plena, vida abundância. Vida plena, vida abundante, é vida com perdão, concedido, recebido e auto-perdão. É tempo de virar essa página, mas eu continuo perguntando, como está a sua vida no aspecto perdão? Tem uns que dizem assim, não, isso não compete a mim. Não, perdoar não é comigo não, isso é com Deus. Deus já perdoou a pessoa. Quem perdoa, aprende a andar a segunda milha. Se não aprende, não perdoa antes, na caminhada da segunda milha, aprende a perdoar. Teu pai me disse uma coisa, Dom Dias, uma vez, nós estávamos conversando assim, depois do culto, ele disse, pastor, sabe o que eu acho interessante? Que Jesus nos ensinou a caminhar a segunda milha. Isso é mesmo, Armando. Ele disse, pastor, é nessa segunda milha que a gente aprende a perdoar. Verdade. E andar a segunda milha não é comer 2 quilos de sal, não é andar 5 quilômetros. É continuar recebendo a pessoa, ainda que você tenha uma demanda. Ande, que nessa caminhada você perdoa.